Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus. Na oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida missionária, Carla Andréa Fernandes, que abordará o tema: os chamados ordinários são necessários. Senhor, nós te adoramos, engrandecemos o teu santo nome, pelo grande Deus que o Senhor é, Criador dos céus e da terra. Nós, Senhor, queremos te agradecer o teu amor, o teu cuidado para com as nossas vidas, os livramentos, Senhor, muitos nem sabemos, mas o Senhor tem nos poupado, nos guardado, Senhor, de tantas coisas. Senhor Deus, muito obrigada por Jesus Cristo em nós, pela salvação, Senhor, em Jesus. Querido Deus, te louvamos pelo grupo Mulher Cristã em Missão, por cada vida, cada uma das tuas servas, a nossa irmã Débora na direção deste trabalho, deste ministério. Senhor, nós queremos colocar os enfermos, tem misericórdia dos teus filhos, dá direção, sabedoria para os médicos, para o tratamento, a medicação que é ministrada a cada um. Querido Deus, abençoa hoje o nosso devocional, a nossa irmã preletora, que possa ser um instrumento nas tuas santas mãos e nos ajuda a colocarmos em prática o que vamos ouvir, o que vamos aprender nesta tarde. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos pastores, guardando, livrando de todo mal, dando a tua direção. Abençoa também os familiares, Senhor, dos nossos pastores. Continua conosco, nos ajuda, Senhor, a caminhar sempre contigo, que não nos esqueçamos nos momentos difíceis, que nós não estamos sós, porque há um Deus de amor, de misericórdia, que cuida de nós, que está conosco. Muito obrigada por Jesus Cristo em nossas vidas. Oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Há nessa vida grandes combates, golpes tão fortes, imensuráveis. Quando se perde tudo, quando não sobra mais nada, quando se chora um rio e tudo é frio e sombrio. Quando a esperança vai se acabando e as lembranças vão sufocando, nesse momento tão fatal, Deus usa alguém especial para demonstrar que Ele ainda nos ama. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e Quantas batalhas temos lutado, quanta tristeza tem nos
cercado, quando a razão não explica e o coração não entende o que fazer para ser forte quando enfrentamos a morte. Mesmo que o pranto dure uma noite, o sol desponta lá no horizonte. Isso a luz vem nos lembrar que a escuridão vai acabar, não vai durar. Existe um Deus que nos ama, por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem pés que não sejam os nossos. Ele nos pede que vivamos esse amor que nós pregamos. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Olá, eu me chamo Carla Andréia e hoje nós iremos falar sobre o chamado ordinário é necessário. Eu quero compartilhar com vocês a respeito do que eu pude ter o privilégio de participar no dia 3 de setembro até o dia 7, no nosso feriado. Nós tivemos um momento muito lindo de poder viajar por 4 comunidades ribeirinhas aqui do Amazonas. E foi um momento tão especial, nós viajamos de barco e só esse momento ali dentro, em comunhão com cada um voluntário, foi tão singular. A manifestação de Deus foi algo assim tão sublime, tão lindo, tão especial. E Deus está trabalhando em nossas vidas de maneira que a gente pôde ver que não só ao chegar nas comunidades e ali revelar o amor de Deus de maneira prática foi especial, mas o que Ele fez em nós também. Então nós voltamos com a bagagem cheia, né? E até interessante que aqui no fundo, ó, tem um quadro aqui com um barco, né? E me lembra muito esse momento tão fantástico que nós vivenciamos. E como foi especial aquele momento, voltamos com a bagagem cheia. Sabe aquela viagem que a gente vai com gostinho de querer voltar, né? Estar ali com aquelas pessoas, compartilhando o amor de Deus. Foram realmente experiências enriquecedoras. E isso faz lembrar uma frase que diz o seguinte: é muito mais fácil eu me entregar a um projeto de servir aos pobres do que estar servindo a esposa e filhos. Quem fala isso é
Michael Horton, e quem cita é a Prisca Lessa, ela é teóloga, e é ela que então ela dá esse estudo cujo tema é os chamados ordinários são necessários. E eu fiquei pensando nessa frase. De fato, é muito mais fácil para nós largarmos tudo, estarmos determinando um período em que nós estaremos especificamente falando do amor de Deus, e ali a gente se entrega totalmente. E é algo fantástico, algo fabuloso, a gente volta radiante, é realmente algo que não temos palavras que possa alcançar o que de fato a gente vivencia em momentos assim. Porém, não podemos desprezar aquilo que é ordinário, porque a verdade é que viagens missionárias, momentos assim importantes que nós separamos no calendário para a evangelização, para esse compartilhar da palavra, tudo isso ser importante, a verdade é que no nosso dia a dia nós não podemos perder de vista a nossa missão. E a maior parte do tempo que nós temos é justamente nesse ordinário, é nessa nossa rotina do nosso dia a dia. Então nós precisamos trazer à memória o quanto é importante valorizar aquilo que acontece no nosso dia a dia e saber que assim nós podemos cumprir com a nossa missão, a missão dada não pela igreja, mas a missão dada por aquele que é a cabeça da igreja, que é o nosso próprio Senhor. E nós conseguimos fazer isso, principalmente se nós desmistificarmos tal situação, de achar que só estamos cumprindo a missão quando fazemos algo específico como isso que eu citei, né? De ir a algum lugar específico que ali compartilhar do amor de Deus. Quantas vezes nós permitimos ser produzido em nós um sentimento de tristeza, de frustração, descontentamento? Quantas vezes murmuramos porque na verdade nós queremos vivenciar isso, né? Esse extraordinário, essa coisa fabulosa de poder falar do amor de Deus, transmitir esse amor de maneira prática. E o que nós temos no nosso dia a dia? Uma boa pia cheia de louça para lavar, né? E aí vem a frustração. O que nós temos no nosso dia a dia? O levantar cedo, ir para o trabalho, enfrentar trânsito, voltar cansada, se aborrecer no trabalho. Nós temos o amamentar, né? As mães aí com os bebês mais novos. Nós temos, enfim, uma lida que nos cansa, que nos desgasta, que nos aborrece. E às vezes nós nos frustramos e não aproveitamos nada disso. Então, por isso que é comum valorizar momentos como esse. Eu vou para a viagem missionária, né? E ali sim, agora eu vou cumprir com a minha missão. Lá iremos cumprir também. Mas é no ordinário que Deus nos chama para cumprirmos com a nossa missão, porque a maior parte do tempo onde nós estamos é dessa forma, vivendo a nossa rotina. É muito interessante nós pensarmos que o maior homem que viveu na face da terra foi Jesus. E Jesus, ele viveu o ordinário, gente. Jesus, ele não curou todas as pessoas da sua época. Não curou. Jesus, ele não andou sobre as águas todos os dias da sua vida. Jesus, ele não fez aparecer um grande cardume em todo o tempo para pescadores. Jesus não acalmou todas as tempestades que se levantaram na sua época. Jesus, ele viveu o ordinário porque ele nasceu como nós também nascemos. Jesus obedeceu pai e mãe. Jesus aprendeu uma profissão. Jesus, ele foi estar num casamento, então ele participava de festas. Jesus foi jantar com amigos. Vamos pensar que hoje nós iríamos ver Jesus, se estivesse em nosso tempo, especificamente aqui em Manaus, nós iríamos ver Jesus conversando com esses ambulantes que vendem água. E ele iria falar sobre a água da vida com essas pessoas. Nós iríamos ver Jesus chamando amigos para comer um bom tambaqui assado e depois tomar aquele açaí. Nós iríamos ver Jesus como chorou por Lázaro, né? Nós iríamos ver Jesus chorando nesse tempo por aqueles que foram vítimas do Covid-19. Pessoas queridas e que partiram, que foram embora. Iríamos ver esse Jesus chorando pelos seus amigos que partiram. Jesus viveu o ordinário. Ele sabia qual era a sua missão.
e ele viveu a sua missão todos os dias. Então é isso que nós precisamos trazer à memória. É na minha rotina, é no meu dia a dia, é nesse ordinário que o extraordinário se revela. Porque a verdade é que o extraordinário não é a pessoa em si, não sou eu. O extraordinário não é o que nós fazemos. O extraordinário é esse Deus que habita em nós. Ele é extraordinário. O extraordinário é o que ele faz com aquilo que nós colocamos em nossas mãos e apresentamos a ele. Aí sim, no ordinário, pode se manifestar o ordinário. Não vamos deixar com que essa frase dita aqui no início se cumpra na nossa vida. É claro que é muito mais fácil eu estar ajudando, servindo aos pobres, me entregar um projeto assim, do que realmente ser esposa, do que ser mãe. Mas vamos trazer à memória que nós precisamos sim cumprir com esse chamado de Deus. E aí a gente lembra de Efésios 5, quando diz o seguinte, eu vou ler alguns versos. Estou lendo aqui agora o 22, Efésios 5, 22, que diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Verso 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Capítulo 6. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Verso 6. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como o vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Esse texto que acabamos de ler fala desse papel da família. Cada um tem o seu papel. O marido, a esposa, os filhos. Depois, Paulo ele vai tratar a respeito ali de servos e escravos, que podemos traduzir hoje na nossa realidade como empregadores e empregados. Pessoas que são empresárias e a maneira como devem servir, como devem se relacionar com aqueles que estão ali na sua empresa, servindo a sua empresa, aqueles que estão ali como empregados, a maneira como deve ser a sua relação com aqueles que estão dando emprego, dando trabalho para ele. Já pararam para pensar que às vezes a nossa angústia não tem lógica? Eu falo da angústia de às vezes querer sair da nossa terra, nossa parentela e querer ir para algum lugar. Entendam, Deus vai chamar alguns para isso, de maneira muito específica. Ele que é o dono da obra, que ele é o Senhor da obra, ele é que faz esse movimento. E na sua sabedoria, ele faz sim esses movimentos e tira a pessoa daqui e coloca colar. Ele vai dizer para alguns, sai da tua terra, da tua parentela. Mas para todos os cristãos, para todos os discípulos, cabe vivermos essa palavra e assim cumprirmos com a nossa missão. Queridos, quando eu vivo o projeto de Deus, quando eu vivo a família,
quando eu cuido do meu filho, quando eu cuido da minha filha, quando eu zelo pelo meu casamento, eu estou cumprindo com a missão. Eu estou afirmando com a minha vida aquilo que Deus faz é maravilhoso, é extraordinário, dá certo. A família é um projeto que dá certo, porque foi Deus quem instituiu. Quando eu vivo no meu ambiente de trabalho, de uma maneira onde as pessoas possam ver Deus na minha vida, a maneira como eu me relaciono, eu estou cumprindo com a minha missão. Então, às vezes, nós nos permitimos uma angústia desnecessária, por desprezarmos a nossa rotina, desprezarmos o nosso dia a dia e só valorizar aquilo que parece ser extraordinário, fantástico, aquilo que a gente ouve. Meu Deus, mas o missionário está vivendo isso, eu quero viver também. Olha que coisa tremenda. Se Deus te chama para algo específico, vá. Vá, cumpra com o seu chamado. Mas não é esse o seu caso. Lembre-se que é no ordinário que você vive o chamado de Deus. Já parou para pensar que até aqueles missionários que estão em países fechados para o evangelho, que têm experiências tremendas, porque estão correndo risco de vida o tempo todo, o risco de morte o tempo todo, essas pessoas, elas fazem daquele lugar, daquele país a sua casa. Então eles passam a ter uma rotina. Ali eles passam a ter um dia a dia, um acordar, um deitar, o comer, a hora de fazer a comida. O que eles contam, o que eles compartilham é extraído de um período onde eles viveram o ordinário. E ali Deus foi fazendo o extraordinário. Deus fez o extraordinário por quê? Porque no ordinário eles permitiram ser usados por Deus. Entendem isso? Nós precisamos viver o ordinário. E ali esse ordinário que Deus vai revelar aquilo que é extraordinário. Vocês acham que aquilo que um missionário, uma missionária conta, especificamente nas campanhas missionárias, o que elas vivem diariamente, o que eles vivem diariamente? Não! Não tem o andar sobre as águas todo dia, não tem o curar todo dia. Mas em todo dia nós temos a ação de Deus através de nós, nesse ordinário. Já paro para pensar que todos os dias nós temos o nascer do sol. Todos os dias nós temos o pôr do sol, desde a fundação do mundo. Olha que princípio que Deus nos traz. Continua sendo magnífico, continua sendo tremendo, lindo, extraordinário. A gente vê o nascer do sol e o pôr do sol. Isso não muda. E até que Cristo volte vai ser assim. Então, Deus, é até uma frase que a própria autora desse estudo ela traz, né? É essa exultação na monotonia, né? Então, nós precisamos valorizar isso. Por mais que às vezes a gente queira viver algo muito fantástico, diferente, percebam que é nesse dia a dia, na nossa rotina, que Deus quer mostrar e revelar o seu amor, o seu poder, manifestar aquilo que realmente é extraordinário, que é Ele, que é o seu poder, que é a sua graça sobre nós. A minha oração é que nós valorizemos o ser Eunices, o sermos Loides, e assim produzirmos muitos Timóteos para esse mundo. O que eu quero dizer? Ser mãe, ser avó, educar filhos para o reino. Possamos valorizar isso, porque é essa coisa tão simples que a sociedade não vai valorizar, não vai ter holofote para nada disso, mas é onde e como nós iremos cumprir com a missão deixada pelo nosso Deus. Foi fantástica a viagem missionária, e se você tiver oportunidade, vem com a gente na próxima, vai ser muito bom. Mas eu penso que o maior convite que eu posso deixar aqui nessa tarde é que todos nós juntos possamos viver o ordinário da nossa vida, pensando que em cada momento desse, por mais simples que pareça, e até monótono que seja, às vezes até chato, Deus pode revelar a sua graça, o seu poder. E por conta disso,
se tornar em algo extraordinário para a glória dele. Vamos entregar nas mãos de Deus a nossa rotina. Vamos entregar nas mãos de Deus aquilo que nós somos e temos. Vamos entregar diante de Deus o papel que Ele nos deu para que possa ser cumprido de maneira digna. Possamos ser a mãe que o Senhor quer que sejamos, a avó que Deus quer que sejamos. Possamos ser pessoas que possam cumprir com aquilo que está na sua palavra. E dessa forma, no ordinário, cumprirmos com a nossa missão e vermos o extraordinário a cada dia, como o nascer do sol e como o pôr do sol. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Forte abraço.